Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez e com muita alegria queremos louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede vida, nos concede paz, nos concede alegria, saúde. Quero louvar a Deus pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por todos os livramentos que o Senhor tem dado, coisas que o Senhor tem feito que nós não podemos nem ver, mas o Senhor tem feito. Então nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E queremos nesse momento mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham pela internet. Sei que isso em breve vai acabar e nós estaremos todos juntos adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Mas quero expressar a minha alegria de poder estar falando com os irmãos que estão do outro lado, que estão nas suas casas aí, nessa quarentena, mas que estão aí orando, buscando a presença de Deus, lendo a palavra, se confraternizando com a família, porque agora é o momento que a família está junto e precisamos estar todos juntos, mas com a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Então quero louvar a Deus pela tua vida e hoje queremos trazer uma palavra ao coração dos irmãos e no domingo, irmãos, nós pretendemos fazer um culto. Vamos ver como é que nós vamos nos organizar aqui. Põe a pastora com as minhas filhas para cantar os hinos da harpa. Depois nós estaremos trazendo a palavra de Deus. E depois a pastora louvando mais um hino. Mas isso é o que nós pretendemos, mas tudo está na direção de Deus. Quero reforçar o pedido para os irmãos também de estar nos ajudando com aquilo. Que nós estamos numa campanha aí de ajudar aqueles que estão passando um momento difícil. Então nós precisamos estar ajudando. Tá? Os irmãos, todas essas arrecadações que nós temos conseguido aí, na verdade não tem sido muito com a igreja, tem sido muito com pessoas de fora. Então nós queremos reforçar isso aí com a própria igreja. Os irmãos da igreja, de vestir a camisa, de abraçar a causa. Para você que pode doar 1 quilo, você que pode estar trazendo, para nós estar completando mais e mais cestas básicas, para estar abençoando a vida dos irmãos. De pessoas que precisam estar sendo alcançada com essa bênção. Então está sendo feito um trabalho muito forte. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, os irmãos que estão ali na linha de frente, os irmãos também da escola dominical que estão ajudando, mas precisamos de mais comprometimento da igreja, mais irmãos. Quanto mais irmãos ajudar, melhor fica o trabalho, para nós estar abençoando a vida dos irmãos. E uma outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos que têm pedido as cestas básicas, isso é uma ajuda, irmão. Nós não temos como suprir todas as necessidades. Então nós damos uma ajuda para os irmãos. Nós estamos amenizando a situação. Então, às vezes, vai ter vezes que tem pessoas que estão pedindo, mas não é assim. Não tem ali para você estar pegando a hora que quer, o dia que quer, não. Depende de quando vai entrando. Nós vamos vendo as necessidades dos irmãos e vamos distribuindo. Mas tem uma organização. Então, peço também a colaboração dos irmãos. A colaboração dos irmãos, porque nós precisamos agora estar todos unidos num só propósito. Quero estar trazendo uma breve palavra ao coração dos irmãos na noite de hoje, que se encontra em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a 5ª carta à igreja de Sardes. Está ali meu amigo Nelson, trabalha comigo. Um abraço, ele está me chamando de Pedrão, irmão. Ainda é mentiroso, falando que eu sou Pedrão, é Pedrinho. Deus abençoe sua vida. Quero estar lendo aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Nós possamos está meditando nessa palavra, que fala assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma ao restante dos que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então observa que é a carta escrita à igreja de Sardes. Quem está escrevendo esta carta é o apóstolo João. Nós sabemos que João escreveu o Apocalipse, e esse momento era um momento muito difícil da igreja. Havia chegado o momento da perseguição, momento que Nero havia ateado fogo em Roma, em alguns bairros de Roma, e ele, fazendo isso, ele poupa 4 bairros, e esses 4 bairros que ele havia poupado eram exatamente moradores cristãos. As pessoas que habitavam nesses bairros que onde não foi ateado fogo eram cristãos. E por esse motivo, ele tem um álibi agora para dizer que quem havia colocado fogo em Roma era exatamente os cristãos. Então foi uma acusação forte, uma acusação muito grande, e com um álibi. Ou seja, por que justo o lugar que os cristãos estão não pegou fogo? Então, por causa disso, desencadeou uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor na época, contra o povo de Deus, contra os apóstolos. E os apóstolos passam a ser procurados como se procura agulha num palheiro. E a Bíblia vai dizer que o último deles a quem eles colocam a mão é exatamente João. E quando eles colocam a mão em João, eles querendo amordaçar João, querendo fechar a boca de João para que não falasse mais de Jesus, e querendo dar uma punição mais severa ainda, o que eles fazem? Eles mandam João para a ilha de Patmos, para um lugar que era chamado de Ilha da Morte, onde não tinha escapatório, não tinha como sair com vida. Ou seja, todas as portas haviam se fechado, não tinha mais meios para se falar do amor de Deus, não tinha mais meios para se testemunhar do Evangelho de Cristo, e alguns irmãos já haviam sido mortos, Paulo decapitado, muitos mortos ali queimado em praças públicas, e João eles mandam para a ilha de Patmos. E lá nessa ilha, quando tudo se fecha, quando todas as portas da terra se fecham, a Bíblia vai mostrar para nós que Deus abre o céu e se revela para João naquele lugar. João tem um arrebatamento de espírito, e ele é arrebatado em espírito, e a Bíblia diz que Jesus Cristo se revela a ele e começa a falar com ele. E no capítulo 1 você vai ver Jesus falando com João. E essa palavra Apocalipse significa revelação das últimas coisas. A palavra Apocalipse é escatologia, fala dos últimos acontecimentos, que fala de revelação. E Jesus resolve se revelar a João e revelar os últimos acontecimentos, as coisas que em breve deveriam acontecer. E quando João se vira para ver aquele que falava com ele, a Bíblia diz que João vê os 7 castiçais de ouro, e ele vê no meio dos 7 castiçais de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele está vendo o próprio Jesus Cristo. E ele tem uma visão de Cristo andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais representavam as 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia diz que Jesus se revela para João e começa a falar com João acerca do estado das igrejas. E Jesus resolve fazer um relatório de cada igreja, ou um diagnóstico de cada igreja. Se você observar o texto, cada igreja tinha o seu próprio diagnóstico, o seu próprio relatório, tinha seu própria análise de si mesmo. E Jesus resolve fazer ali uma análise. Ele resolve dar o seu relatório, o seu diagnóstico de cada igreja. E ao se deparar com a igreja de Sardes, onde nós lemos, ele mostra de uma igreja autossuficiente, de uma igreja que Jesus diz que, primeiro ele se revela para Sardes dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus. E depois ele diz, eu sei as tuas obras. Ou seja, nada passa batido diante dos meus olhos. Eu conheço o oculto, o profundo, eu conheço todas as coisas. E Jesus se revela para aquela igreja, e a Bíblia diz que a carta é destinada ao anjo da igreja, que se refere ao pastor, é o responsável pela igreja, e essa carta vai direto para o pastor da igreja. E traz um relatório dizendo, eu conheço as tuas obras, e sei que você tem nome de que vives, mas está morto. No seu relatório você está vivo, mas para mim você está morto. E Jesus traz uma ordenança para eles, dizendo, ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim.
Aí Jesus pega e traz para eles dizendo: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então observa que ele está falando com a igreja, das obras da igreja, do relatório da igreja. Está dizendo: eu conheço tudo, não tem como passar alguma coisa batido. Eu sei que as obras de vocês não são boas diante de mim. Vocês estão dizendo que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos diante de mim. E o que vale para nós, irmãos, não é o nosso relatório. Não é o que nós pensamos de nós mesmos. O que vale para nós é o que Deus pensa de nós. É como Deus nos vê. Como Deus nos olha, como Deus vê cada um de nós. Às vezes nós fazemos um diagnóstico de nós mesmos, um relatório de nós mesmos, que aos nossos olhos está bom. Mas será que aos olhos de Deus está bom? Quando você vê o próprio Deus dando um relatório de Jó, mas Deus está dando um relatório de Jó aos olhos do homem. Que aos olhos do homem Jó era reto, Jó era justo, Jó era íntegro. Mas quando Deus se revela para Jó de verdade, quando Jó tem uma visão de Deus, e Jó diz: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó vai entender o que é justiça, o que é verdade. E Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza. E eu me abomino. Jó se sentiu abominável diante de Deus. Um homem que o próprio Deus havia dito que era justo, que era reto, que era íntegro. Mas quando tem a revelação plena de Deus, Jó se considera abominável diante de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para nós não fazer os nossos próprios diagnósticos de nós mesmos. Para nós não fazer um conceito de nós mesmos, e esse conceito ele pode ser reprovado diante de Deus. Essa igreja tinha um conceito de si mesmo. Sabe, estavam muito seguros de si mesmo. E Jesus conhece a história de Sardes, Jesus conhece tudo de Sardes. Era uma cidade, sabe, antiga, uma cidade que se sentia muito segura, muito protegida, autossuficiente, que armazenava ouro, que armazenava riquezas, e que se localizava na Lídia, em lugares montanhosos. E o acesso a essa cidade era dificultoso. Então os inimigos não conseguiam entrar, não conseguiam chegar. E então o rei dessa cidade se sentia muito seguro de si mesmo. Sabe, uma autossuficiência, achando que ali era o melhor lugar, era o porto seguro deles. Aí Jesus pega e fala para eles: olha, lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E por que Jesus usa essa palavra como ladrão? Porque Jesus está fazendo menção de algo que aconteceu há muito tempo atrás nessa cidade. Quando eles estavam seguros de si mesmos, quando eles achavam que eles eram uma cidade impenetrável, quando eles achavam que nada entrava naquela cidade, que nada poderia furtar, roubar o ouro, a riqueza deles. A história vai dizer que um dos soldados daquela cidade, ele deixa o seu capacete cair nas ribanceiras daquelas montanhas, e ele vai buscar o capacete, então ele abre uma brecha para os inimigos. Ele abre uma brecha porque os inimigos estavam observando por onde nós conseguiremos entrar nessa cidade. Os inimigos estavam à espreita, aguardando como entraremos nessa cidade. Como entraremos nesse lugar, que é um lugar impenetrável, um lugar seguro. E um daqueles soldados um dia não vigia, deixou o seu capacete cair. Quando ele foi buscar seu capacete, que ele retornou, ele mostrou o lugar de acesso, o único lugar que dava para entrar naquela cidade. Mas os inimigos estavam à espreita, estavam aguardando uma oportunidade, esperando onde é que nós vamos entrar nessa cidade. A Bíblia diz que nós temos que vigiar, ser sóbrio, porque o diabo, nosso adversário, anda como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele anda ao derredor, esperando uma oportunidade, procurando uma brecha, procurando uma fragilidade em nós, sabe, procurando ali um lugar para ele entrar e causar a destruição que ele quer causar. E eu quero falar um pouquinho disso, sobre cuidado com essa autossuficiência sua. Sabe, a nossa segurança tem que estar só em Deus, irmãos. A nossa confiança tem que estar em Deus. Essa cidade se achava segura, esse povo se achava seguro, tinha nome de que estava vivo. Mas Jesus diz: mas para mim vocês estão mortos. Aí Jesus pega e dá um conselho para eles, para passar a ser vigilante, que eles não eram vigilantes. E por falta de vigilância, essa cidade foi saqueada, essa cidade foi destruída, o inimigo entrou. Sabe, aí Jesus pega e está lembrando para eles, está trazendo à memória deles algo que aconteceu no passado. Sabe, vai direto na ferida. E eles entenderam as palavras de Jesus.
E Jesus diz para eles, olha, arrepende-te, sabe? Senão virei a ti como ladrão. Se não vigiares, virei a ti como ladrão. E não saberás a que hora virei sobre ti. Porque é uma estratégia do adversário, sabe? Chegar numa hora que você não espera. E aí a Bíblia, Jesus vai dizer para eles, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Ou seja, as suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. Pessoas que ainda não mancharam as vestes, pessoas que ainda têm uma vida íntegra com Deus. Mas nós temos que tomar cuidado com essa autossuficiência, com essa segurança que nós temos às vezes de nós mesmos. A Bíblia diz que a nossa confiança está em Deus, a nossa segurança está em Deus. Sabe, toda a nossa confiança tem que estar no Senhor. Quando você fala de lugar seguro, você vai ver que os lugares seguros da Bíblia caíram. Sabe, Jericó caiu, a Babilônia caiu. A Babilônia, que era um lugar impenetrável, um dia mudaram o leito do rio, mudaram o curso do rio e o inimigo entrou por aquele lugar. Sabe, quando nós falamos de lugar seguro, nós olhamos para a história, sabe, dos impérios, grandes impérios caíram, todos caíram. Olhamos recentemente para a nação mais poderosa da Terra, Estados Unidos, uma nação poderosa, uma nação rica, primeira economia do mundo, a maior economia do mundo, um lugar que considerado impenetrável, segurança na terra, segurança no ar, segurança na água. E quando achavam que estavam seguros de si mesmo, autossuficiente, sabe, aqui ninguém entra, aqui ninguém faz nada. Aí vem um homem lá que ninguém dá nada por ele, sabe, entra nos Estados Unidos, estuda acerca do espaço aéreo dos Estados Unidos, sabe, descobre umas falhas no espaço aéreo dos Estados Unidos. E quando pensou que não, aquele homem treinou pilotos, sequestrou aviões, e quando os Estados Unidos acordou, já havia 2 torres gêmeas destruídas. Sabe, algo que ficou na história da humanidade. Enquanto tiver americano vivo, vai se ouvir falar dessa história. Porque autossuficiência. E assim também era a igreja de Sardes. Autossuficiência. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A nossa confiança tem que estar em Deus. Sabe, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela. Sabe, é Ele que é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Quando você olha para essa história de Sardes, você vê um povo que se dizia vivo, mas estava morto. Se dizia seguro de si mesmo, mas estavam perdidos. Sabe, estavam vulneráveis, fracos, fragilizados. E Jesus traz esse relatório, mas o interessante aqui é que Jesus dá um conselho para eles. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. E Jesus dá uma ordem para eles para se arrepender. Por quê? Porque o mesmo sentimento da cidade entrou dentro da igreja. Sabe, não era a igreja influenciando a cidade, era a cidade influenciando a igreja. É isso que é o problema de hoje. Sabe, é quando o mundo começa a entrar na igreja. Não é quando a igreja começa a influenciar o mundo, mas é quando o mundo começa a influenciar a igreja. Nós vivemos numa época que eu já sempre oriento os irmãos. Não é errado o barco entrar na água, errado é quando a água entra no barco. Se o barco entrar na água, ele não vai afundar, mas se a água entrar no barco, vai afundar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a ordem de Jesus para essa igreja era arrependimento. Arrependimento. É lamentável, irmão, nós vivemos uma época que pessoas acham que aceitar Jesus é o suficiente. E aceita Jesus por quê? Por favoritismo, por benefícios, por bênçãos que o Senhor pode dar. Quando a Bíblia nos ensina que aceitar Jesus tem que ser por arrependimento, tem que ser por abandono do pecado, tem que ser para renunciar ao pecado. Sabe, arrependimento é algo que tem que nos entristecer, tem que nos constranger. O arrependimento tem que ser algo que nós entendemos, que o que aconteceu com Jesus na cruz era para acontecer conosco. Eram os nossos pecados. Mas hoje em dia o que acontece? Muitas igrejas estão inchadas. Pessoas que estão dizendo que está vivo e na verdade está morto. Acha que está vivo. Só que ela fez o relatório dela mesma, mas tem que esperar o Jesus fazer o relatório dela. Tem que esperar Jesus falar qual é a situação verdadeira dela. Quando você olha a palavra, João Batista prega o que? Arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí João Batista sai de cena, começa Jesus pregar. E a mensagem de Jesus é a mesma. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando você pega o texto de Jó que era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E quando Deus se revela para ele, Jó se arrepende. Jó diz, eu me abomino no pó e na cinza.
sabe, arrependido das palavras que ele falou, arrependido da vida que ele levava. Quando você pega o texto de Pedro pregando no dia de Pentecoste, e Pedro está lançando em rosto daquele povo a crucificação de Jesus, e Pedro diz: vocês mataram o príncipe da vida, a quem vocês mataram, a quem vocês feriram. E na verdade não era aquele povo que estava ali que matou, mas aquele povo consentiu na morte de Jesus. Então eles carregavam sobre si também a culpa deles. E a ordem de Pedro para eles é: arrependei-vos para que receba a vida. Quando você pega o texto, sabe, o texto de João 10:10, diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E que vida é essa que Jesus quer dar para nós? Que vida é essa que Jesus tem para dar para os seus? Quando nós olhamos para esse texto aqui, Jesus diz que a igreja de Sardes dizia que tinha vida, mas não tinha vida, estava morta. Eu não estou falando da a vida física, estou falando da vida espiritual, a vida de Deus que Deus tem para nós. Essa vida no grego significa, ela tem um significado, nós precisamos entender, significa zoe, que significa a vida de Deus para nós, a vida que Deus tem para nos dar. Sabe que a vida eterna é uma vida de paz, é uma vida de prazerosa, de satisfação, independente das circunstâncias. E Jesus veio para dar essa vida para nós. E a igreja de Sardes estava inchada, sabe, influenciada pela cidade, autossuficiente, segura de si mesmo, sabe, achando que estava vivo. Jesus disse: vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Mas arrependa, sabe, antes que eu venha a ti como ladrão. E a base, irmãos, para se ter vida é arrependimento. É lamentável o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Tem muitas pessoas dentro da igreja que está levando o evangelho, sabe, superficial, que não sabe, que ainda não está vivo espiritualmente. Está na igreja, mas está morto espiritualmente. Está na igreja, mas não tem a vida de Deus para ele. Por quê? Porque não houve arrependimento. Aceitou Jesus simplesmente por benefício, simplesmente porque queria que Jesus resolvesse um problema dele, da sua família, momentâneo, da sua vida financeira. Sabe, ele queria um Jesus que resolvesse problemas da sua vida, mas não queria um Jesus que lhe desse vida plena, sabe, vida eterna, salvação. E se não houver arrependimento, não tem como ter vida. Pedro diz: arrependei-vos para que viva. Sabe, a Bíblia ensina a nós que sem arrependimento não tem vida, não tem jeito. E esse arrependimento teria que vir na igreja de Sardes, uma igreja autossuficiente. Aí Jesus diz: olha, eu virei a ti como ladrão. Eu virei num momento que vocês não esperam. Sabe, nós precisamos entender, irmão, que não adianta eu simplesmente aceitar Jesus como Salvador e não abandonar o pecado. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar? Sim, eu acredito que ele vai trabalhar. Mas ele só vai trabalhar a partir do momento que eu deixar ele trabalhar. Ele só vai trabalhar a partir do momento que eu queira que ele trabalhe na minha vida. E eu não posso confundir, irmão, o que é arrependimento, é convicção com condenação. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque Deus ele não faz as coisas de qualquer maneira. Sabe, ele não joga as coisas aleatoriamente. Ele sabe certinho onde está o problema, ele sabe certinho onde está a ferida. O Espírito Santo ele sabe certinho onde tem que tocar, onde tem que agir. Você não vê um Deus usando alguém para te trazer condenação, para te trazer uma palavra de peso, para te condenar a tua mente, para você não dormir de noite, para você ficar, sem paz. Não, pelo contrário. Isso não é Deus, isso é acusação do diabo. Mas o Espírito Santo não, ele traz convicção do pecado. Ele mostra para nós aonde é que nós estamos errando. Observa as palavras de Jesus para as igrejas da Ásia, para as 7 igrejas. Para a primeira igreja, Jesus diz: sabe o que eu tenho contra ti? Que abandonaste a primeira caridade. E Jesus vai falando para outra igreja, Jesus diz: eu tenho contra ti que tem aí os que guardam as obras, os que toleram o pecado de Jezabel. Para a igreja de Sardes, Jesus diz: eu tenho contra vocês que vocês fizeram um relatório, um diagnóstico errado de vocês. Vocês disseram que está vivo, mas vocês estão mortos. E precisa se arrepender. Sabe, vocês estão seguros de si, mas a segurança de vocês não pode ser vocês, tem que ser Deus. Para a igreja de Laodiceia, você vai ver o relatório de Jesus. Jesus vai na ferida. Para quê? Para causar arrependimento. Sabe, o arrependimento ele não pode ser jogado aleatoriamente. Sabe, irmão, você tem que se arrepender. Não, tem que saber do que tem que se arrepender. Tem muitas pessoas que ainda carregam o fardo do pecado dentro da igreja. Tem muitas pessoas que aceitou Jesus como Salvador, mas na verdade não se sujeitou, não se arrependeu, não abandonou.
E nós não podemos, irmãos, negligenciar a palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente oferecer a pessoa aceita Jesus como Salvador, como se Deus estivesse implorando que alguém aceitasse Ele. Quando na verdade é Ele que tem que nos aceitar. É Ele que tem que nos chamar, é Ele que tem que... Nós que deveremos ser aceitos por Deus. Aí nós não, sabe, eu vou aceitar Jesus como Salvador. Não, é Deus quem tem que nos aceitar. E nós temos que tomar cuidado com isso. A igreja de Sardes estava muito segura de si. E Jesus pega e dá uma advertência para eles. Só que Jesus advertiu, falou para eles vigiar, porque viria como ladrão. E não saberia a que hora que viria sobre eles. O juízo chega repentinamente. Momento que não estamos esperando. Sabe, quando todo mundo diz paz, paz, aí vem repentina destruição. É o que aconteceu agora, recentemente. Estava todo mundo aí tranquilo, as economias dos países bombando. Sabe, muitos planejamentos, muitos projetos, muitas coisas para o futuro. E de repente veio um juízo sobre a terra, acabou tudo. Acabou tudo, está todo mundo assombrado, está todo mundo com medo, está todo mundo sem uma esperança do dia de amanhã. Mas nós não, nós temos a esperança, a nossa esperança é Jesus. A nossa certeza é que se as cortinas se fechar, nós temos um céu de glória nos aguardando. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Sabe, nós temos essa certeza, mas o mundo não, o mundo está aí perdido, desorientado. Sabe, um culpando o outro, os governantes culpando o presidente culpando os governantes, os médicos sofrendo, as autoridades batendo cabeça. Sabe, ninguém sabe o que está acontecendo, sabe o que é isso? Consequência do pecado. Sabe o que é isso? Virar as costas para Deus. Sabe o que é isso? É porque a autossuficiência do homem. Aí Deus permite essas coisas para mostrar para o homem. Mas e nós como igreja, como nós estamos? Será que nós não estamos vivendo de aparência muitas das vezes? Sabe, nós temos que entender uma coisa, sem arrependimento, não tem como receber a vida de Deus. Não tem como, Deus não pode compactuar com o pecado. Deus é santo, absolutamente santo. E não pode compactuar com o pecado. Nós precisamos orientar as pessoas. Quando você for entregar a tua vida para Jesus, você tem que entregar a tua vida para Jesus porque você tem que arrepender dos seus pecados. Abandonar o pecado, abandonar a vida pecaminosa. Abandonar a autossuficiência, a confiança em si mesmo e passar a confiar só em Jesus. Esse é o segredo da palavra de Deus, esse é o segredo do Evangelho. Sabe, Pedro pregou arrependimento, João pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Paulo pregou arrependimento. E a igreja de hoje, será que prega arrependimento? Será que não ensina a aceitar Jesus devido às circunstâncias? Você está sofrendo, Jesus pode resolver seu problema. Você está passando problema financeiro, Jesus pode suprir suas necessidades. Será que não estamos apresentando um Jesus que soluciona problemas apenas? Problemas aqui na terra? Sabe, o circunstancial não é isso que nós devemos ensinar. Devemos pregar a palavra verdadeira. Devemos pregar o evangelho verdadeiro, porque sem arrependimento não tem como receber a vida de Deus. A palavra de Deus diz isso para nós. Jesus veio para dar vida, mas que vida é essa? Em Atos 11:18, no grego é zoe, que se refere à vida de Deus. Só que essa vida só pode vir com uma condição, o arrependimento. Não basta aceitar Jesus. Sabe, tem que ter abandono do pecado. O arrependimento produz tristeza, senso de culpa pelo pecado que cometemos. O arrependimento produz essas coisas. Sabe, o arrependimento, o Espírito Santo trabalha colocando em nós convicção dos nossos erros. Sabe, vai certinho aonde nós estamos errados. Vai certinho aonde nós estamos falhando. Não é uma condenação, não é uma acusação, é uma convicção. Você lembra do texto de Isaías? Quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê o próprio Deus assentado sobre o alto e sublime trono, a Bíblia diz que ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque a santidade de Deus não pode compactuar com o pecado. Só que Isaías é tão convencido do pecado, que Isaías cita onde estava o pecado dele. Isaías cita onde estava o problema dele. Aonde era o problema de Isaías? Eram os lábios. Sabe, Isaías ali tem um encontro verdadeiro com Deus. A Bíblia diz que ele muda. A partir dali ele passa a ouvir a voz de Deus. O anjo pega com uma tenaz, ele pega uma brasa viva do altar. E o anjo não vai tocar em outro lugar, mas o anjo vai tocar nos lábios do profeta Isaías. Porque Isaías diz, o meu pecado está na minha boca. Eu falo o que não devo. Eu falo de pessoas, e a minha boca é para condenar. Era de lábios impuros. E a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa viva com uma tenaz, e o anjo toca exatamente nos lábios de Isaías.
E dizeis que o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi tirada. E a partir dali Isaías passa a ouvir a voz de Deus. O pecado, o Espírito Santo mostra para nós com convicção e não com condenação, irmão. Se você é daquele tipo de pessoa que ainda tem condenação na tua mente, que a tua mente ainda te acusa, você vai para o culto, sai do culto, vai para casa, ainda sofre acusação. Você vai participar da ceia, acaba a ceia, você ainda sofre acusação. Eu quero te aconselhar, arrepende-te, porque o Espírito Santo vai mostrar para você aonde é que você está errado. Sabe, ainda tem condenação na tua vida. E o Espírito Santo não quer condenação, ele quer uma convicção que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Sabe, tem que haver uma convicção e não uma condenação. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo trabalha dessa maneira. Sabe, é uma convicção e não uma condenação. Quando Deus nos convence, não há nada generalizado ou vago. Sabe, não é algo generalizado. Está todo em pecado. Não, são áreas específicas que alguém está errando. E Deus quer tratar naquela área ali. Sabe, não é algo vago que joga. Não, é específico. Deus sabe aonde tem que tocar. Jacó a maneira de andar não agradava a Deus. E a Bíblia diz que o anjo toca em Jacó e Jacó passa a andar diferente a partir daquele dia. Deus sabe aonde tem que tocar em nós. Deus sabe aonde precisa trabalhar em nós. O problema da igreja de Sardes era o quê? Autossuficiência. Segura de si mesmo. Sabe, dizia que tinha, estava morta. Aí a ordem de Jesus é essa: arrepende-te da vida. Arrepende-te, porque senão virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aí Jesus pega e exalta aqueles que têm uma vida com Deus. Jesus diz, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que a Bíblia mostra para nós, irmãos? Que sempre haverá um remanescente, sempre haverá fiéis na terra, sempre haverá pessoas tementes a Deus, pessoas que estão servindo a Deus de verdade. Quando você vê Elias lá se martirizando, dizendo que só ficou ele, que não tinha mais ninguém, a Bíblia mostra, Deus mostra para Elias e a Bíblia mostra para nós, que Deus diz para Elias, Elias, por que você está dizendo isso, Elias? Por que você está achando que é só você? Ainda tem 7.000 que não dobraram o teu joelho. Ainda tem fiéis na terra, ainda tem 7.000 intercedendo por você. Tem anônimos orando pela tua vida, Elias. Você não está vendo, mas tem anônimos orando para que o teu ministério flua. Olha, irmão, na mesma igreja de Sardes, tinha dois tipos de pessoas. Tinha aqueles que estava morto e achava que estava vivo. Mas tinha aqueles que estava vivo também. Tinha aqueles que não havia contaminado as suas vestes, estavam com as vestes brancas. Sabe, Jesus diz, esses são dignos de andar comigo. E aí Jesus faz uma promessa, uma tríplice promessa, dizendo que vencer será vestido de vestes brancas. A primeira promessa de Deus para aquele que vencer, vestes brancas. A segunda promessa, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E a terceira promessa, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que promessa maravilhosa de Jesus. A promessa dele, a primeira é o que vencer. Só que a promessa é para quem vencer. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas pensando em parar, ou quantos afastados nesse momento. Mas a ordem de Deus, a bênção de Deus é para quem vencer. É para quem vencer, é o que vencer. E observa que o tratamento é individual. Não é os que vencerem. O que vencer está no singular. Será vestido de vestes brancas. Promessa de Deus. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Sabe, é certeza que o nosso nome vai estar lá. Naquele grande dia, quando abrir o livro, vai chamar o meu nome, vai chamar o seu nome, vai chamar Pedro, vai chamar Elisete, vai chamar Jéssica, vai chamar o nome das minhas filhas, Joyce, a Juliane, vai chamar Raquel, vai chamar Celina, vai chamar irmão Anderson, vai chamar os irmãos que estão sempre ali se purificando, procurando ter uma vida com Deus, sabe? E a Bíblia diz que vai chamar o nosso nome, vai falar, vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que não achar o seu nome escrito no livro da vida, irmão, vai ser separado, vai ter que ser lançado no lago de fogo e enxofre. E tem a terceira promessa, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que bênção de Deus para as nossas vidas, uma tríplice promessa. Mas eu quero te aconselhar, coloca a tua confiança em Deus. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Sabe, não faça um relatório de si mesmo.
como homem de Deus, como mulher de Deus, que está tudo... Sabe que não faça. Que nós tenhamos uma vida de arrependimento a cada dia. Sabe, um arrependimento constante. E o arrependimento só é possível, irmão, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a grandeza de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus. Enquanto nós não conhecer Deus de verdade, não pode haver arrependimento em nós. Quando você pega o texto de Isaías, ele só chega ao arrependimento e reconhecer os seus pecados quando ele tem uma visão de quem é Deus. Jacó só reconhece que é pecador quando ele tem um encontro com o anjo no val do Jaboque. Jó, que era um homem íntegro e reto aos olhos do homem. Embora foi Deus quem falou, mas Deus está falando de justiça do homem. Quando Jó tem um encontro verdadeiro com Deus, Jó se arrepende no pó e na cinza e se sente abominável, se entristece. Que nós venhamos, irmãos, a entender isso. Que nós venhamos a cada dia nos arrepender diante de Deus. Sabe, nós estamos vivendo um momento agora, temos que orar e pedir a Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Qual o propósito que o Senhor tem para a igreja na terra? A igreja não pode se contaminar. A igreja não pode se misturar. A igreja está aqui na terra para fazer a diferença. Mas que nós possamos, irmãos, viver uma vida reta diante do Senhor. Uma vida de arrependimento para que recebamos vida e vida eterna, vida abundante. Mas não é essa vida bios que nós estamos falando, não. Não é uma vida regalada que nós estamos falando, não. Não é uma vida de suprir todas as necessidades, não. É a vida que Deus tem para nós. É a vida de Deus, essa é a vida que Ele tem para nós. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quero orar pela tua vida, quero orar por você na noite de hoje, e que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento. Sem arrependimento não tem jeito, irmão. Sem arrependimento não tem jeito. Não adianta eu guardar pecados do passado e empurrar com a barriga. Não adianta eu não ter confessado o pecado diante de Deus e achar que aceitei Jesus como Salvador, eu posso tocar minha vida e deixar tudo escondido, tudo oculto lá e receber a vida de Deus para mim. A vida de Deus não tem como compactuar com isso. A vida de Deus é santa, é pura. Não tem como. Nós precisamos ter uma vida santa na presença de Deus. Deus é santo e Ele exige santidade da igreja. Exige santidade de mim, santidade dos irmãos, santidade de cada um de nós. A Bíblia diz que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque não tem como, irmão, Deus se revelar para nós como Ele é. Se Deus se revelar para nós como Ele é, nós somos fulminados. Nós somos mortos, na mesma hora. Porque o pecado não pode subsistir diante de Deus. Assim como nós não podemos olhar para o sol sequer sem uma proteção ou por muito tempo. Nós não podemos sequer aproximar do sol, porque se aproximar seremos carbonizados. Assim também é o pecado, o pecador. Se o pecador se aproximar de Deus, sabe, com a vida de pecado, na mesma hora. Na mesma hora, a santidade de Deus é o suficiente para eliminar ele. Mas tem um meio, através do arrependimento, através de entregar a vida para Jesus, abandonar o pecado. E isso é graça, isso é favor imerecido. Isso não é mérito. A salvação é grátis. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por todos os irmãos. Quinta-feira nós teremos o ensino da palavra de Deus com o nosso irmão presbítero Cláudio. Vai estar trazendo a palavra. Então os irmãos acompanham aí. É no Face da igreja mesmo. E domingo nós estaremos fazendo um culto aqui em casa. Estaremos louvando os hinos da harpa. Estaremos ministrando a palavra. E depois a pastora, e querendo as minhas filhas ajudar ela, estará louvando o hino. Mas então estaremos fazendo um culto. Mas domingo pela manhã, irmãos, nós teremos a nossa live com o nosso pastor presidente. A partir das 9 horas. Então domingo a partir das 9 horas teremos um culto diretamente da sede, uma live com o nosso pastor presidente. E eu estarei entregando o kit da ceia essa semana. O pastor não mandou mensagem ainda, mas eu acredito que deve mandar mensagem para nós entre amanhã e depois. E eu estarei, os irmãos fiquem atentos aí no WhatsApp, no grupo de intercessão aí, no grupo dos varões, que eu estarei marcando com os irmãos para nós estar entregando o kit da ceia na igreja. Vou estar entregando o kit para todos os irmãos. Estarão tomando a ceia em casa no horário do culto, a partir das 10 horas.
a partir das 10 horas. Então os irmãos acompanhem ali. Nós estaremos avisando os irmãos o horário. Nós estaremos aí no Butujuru, provavelmente na sexta ou no sábado. O pastor estará falando conosco. Amanhã tem culto na sede, ele vai estar reforçando isso. E terá a participação de alguns dos varões. Mas nós estaremos entregando o kit da ceia para os irmãos na sexta ou no sábado. Mas os irmãos acompanham, eu estarei divulgando. Não fica sem participar da ceia. Não fica. E se você recebe ainda condenação na tua vida, se você recebe condenação na tua vida, pede para Deus mostrar onde é. Pede para o Espírito Santo mostrar onde é. Alguma coisa do passado que não foi resolvido. Aí resolve aí. Ora, pede perdão, abandona, para que você receba a vida de Deus na tua vida. Depois estarei conversando com os irmãos. Eles não falaram nada da live da IBD. Provavelmente não vai ter live, porque estaremos num culto acompanhando na sede com o nosso pastor presidente. Então não vai ter escola bíblica dominical domingo. Mas estarei confirmando com o pastor. Na quinta-feira estaremos confirmando para os irmãos. E aí no mesmo dia que eu estarei entregando o kit da ceia, aqueles irmãos que ainda não dizimaram, não ofertaram, pode estar levando ali, a pedido do nosso pastor presidente. Nós estaremos levando o dízimo e as ofertas dos irmãos para a sede. Vamos orar, curva a tua cabeça. Pastora, dá a paz do Senhor para os irmãos, para todos os irmãos. A Jéssica está aqui também, a Joyce está estudando e a Juju está ali brincando. Mas, graças a Deus, está tudo bem. E amanhã os varões estarão na sede, não é isso? Amanhã os varões estarão indo na sede. Os irmãos, só vigia, irmãos. Os irmãos com a idade um pouco mais avançada, deixa em casa. Não leva não. Não leva não, já pediram para falar isso para os irmãos. Então, reúne aí nos 4, 5 irmãos e vão lá para a sede. Curva a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida, mas entenda uma coisa, irmãos. O arrependimento, quem promove é o Espírito Santo. Mas sem arrependimento não tem como ter vida. Não tem como. É por isso que você vê irmãos na igreja que o ministério não flui, a vida não anda, as coisas não saem do lugar. Por quê? Porque não houve arrependimento. Aceitou Jesus por conveniência e não por abandono do pecado. Não porque desejou abandonar o pecado, mas aceitou Jesus por conveniência. Então é um conselho que eu dou. A igreja de Sardes era autossuficiente. Se você procurar conhecer hoje, não tem nem ruínas dessa igreja lá mais. Não tem mais nada nesse lugar. Acabou com tudo. Por quê? Por causa da autossuficiência. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra na noite de hoje. Quero agradecer pela tua igreja, pelos irmãos que nos acompanham, Senhor, por esta live, pelos meus companheiros de trabalho também. Quero louvar o teu nome, Deus, por todos os teus benefícios que o Senhor tem feito para conosco, pelas bênçãos derramadas, Senhor. Pai bendito, muito obrigado por nos ensinar através da tua palavra. É uma palavra mais de ensino, Senhor, mais de conscientização, uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, ó Deus, e que o Senhor venha produzir em nós, ó Deus, o fruto do arrependimento. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, entender, Pai bendito, a cada dia que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, Pai bendito, por arrependimento do pecado, não por conveniência, não para alcançar benefícios, porque o maior benefício que nós podemos ter é a nossa salvação. Pai bendito, em nome de Jesus, trabalha no meio do teu povo, trabalha no meio da tua igreja, e que nós possamos compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas, em meio a tudo isso que vem acontecendo, para com toda a humanidade, Senhor. Mas a igreja é diferente, a igreja é um diferencial. A igreja tem que ser o sal da terra, tem que ser a luz do mundo. E nós temos que entender qual é o propósito do Senhor. O que o Senhor está requerendo de nós, né? Pai bendito, com tudo isso que vem acontecendo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes, a permanecer fiel, como manda a tua palavra. Há uma tríplice promessa do Senhor para nós. A tua palavra diz que ao que vencer, andarão de brancos com o Senhor. Pai, eu quero andar de branco com o Senhor naquele grande dia. Quero que a minha família esteja andando de branco com o Senhor naquele grande dia. Há uma promessa, uma segunda promessa, Senhor, feita para a tua igreja, para aquele que vencer. Que de maneira nenhuma o Senhor riscará o nosso nome do livro da vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não venha riscar o nosso nome do livro da vida. E há uma terceira promessa, ó Deus, que o Senhor nos confessará diante do seu Pai e diante dos anjos. O Senhor confessará o nosso nome diante do seu Pai e diante dos anjos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro por toda a tua igreja. Eu oro pelo teu povo. Eu oro, Senhor, por todos os governantes, pelas autoridades. Eu oro, Senhor, por esta nação. Eu oro pelas outras nações também. Pai, em nome de Jesus, que o homem possa entender qual é a tua vontade, quais são os teus propósitos, Senhor.
e que haja genuíno ou verdadeiro arrependimento, Senhor, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. É o que eu te peço na noite de hoje e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Raquel está mandando a paz para vocês. A irmã Ivani mandando a paz. A Adriana. Amém. Deus abençoe. A pastora está mandando a paz para vocês. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Deus abençoe. E ajuda o Manaim, que é a irmã Rosana aí no quilo, viu? Ajuda o Derrebe aí. Deixa o Derrebe sozinho aí, não. Tá bom? Deus abençoe os irmãos.